A gente vai juntar aí um apanhado, ou seja, a gente produziu aqui um apanhado de 4 pesquisas eleitorais do segundo turno depois do caso Dark Horse. O prejuízo eleitoral do Flávio ficou evidente. Vamos lembrar aqui os números das mais recentes. Dados de 2 delas foram divulgados na sexta e aquela divulgada hoje também. Vamos conhecer primeiro, foi a Atlas Intel, que foi da terça passada. O Lula estava com 48,9%, perdão, e o Flávio 41,8%, margem de erro de 1 ponto. Agora a Futura e a Apex de sexta. Lula 47,7%, Flávio 42,2%, margem de erro de 2,2 pontos. E ao Datafolha de sexta-feira, Lula com 47%, Flávio com 43%, margem de erro de 2 pontos. E a Nexus BTG de hoje, Lula com 47%, Flávio também com 43%, outra margem de erro de 2 pontos. Na pesquisa anterior da Atlas Intel de abril, Flávio aparecia numericamente à frente, 47,8% a 47,3%, e na Futura Apex, há apenas 10 dias, o Flávio tinha 46,9% e caiu, portanto, aí 4,7 pontos. O Lula tinha 44,4%, ganhou 3,3 pontos. Na pesquisa divulgada em 16 de maio pelo Datafolha, o Lula e o Flávio estavam empatados com 45%. Lula ganhou 2 pontos, Flávio perdeu 2. E na Nexus BTG anterior, Lula tinha 46 e Flávio 45. E aí a pergunta que a gente faz para você, Reinaldo, é: o jogo tá ganho ou o governo não pode ficar tão animado quanto parece em relação a esses números? Olha, não, ficar animado no sentido de, assim, ficar animado sim, porque, insisto, você tinha, as trajetórias eram invertidas até outro dia. Então, inverteram-se as trajetórias. A do Lula era descendente, a do Flávio era ascendente. Agora está ao contrário, né? O caso Dark Horse ajudou, mas nós vamos ver outros dados aqui a indicar que já havia uma recuperação em curso, né? Porque, afinal de contas, há medidas do governo que estão sendo tomadas, né? Melhora, por exemplo, a avaliação do governo. A avaliação do governo não vai melhorar por causa de Dark Horse. Não faz sentido. Ah, teve Dark Horse, então eu considero que o governo melhorou. Pô, não faz sentido isso, né? Note que as diferenças ali, a margem que aparece em coisa é a margem de erro, tá? Note que a diferença, se você olhar, fica tudo dentro de margem de erro. Se você fosse falar, considerando a margem de erro do Datafolha, a margem de erro da Atlas Intel, na verdade acharam a mesma coisa. Todas elas tiveram o mesmo achado. Pode variar de 4 pontos para 7 pontos, mas o achado é o mesmo, né? O prejuízo aconteceu. Agora, tem uma coisa aí que por exemplo, 88% dos eleitores do Flávio acham que ele não tem de desistir, né? Saiu também no Datafolha. Embora 37% afirme que, sim, ele fez muito mal, ele errou em fazer aquilo que ele fez, né? Aliás, que é a avaliação de 67% dos brasileiros, né? E quando chega só na turma do Flávio, 37%, é grande. 88% acho que ele tem de continuar candidato. Não são 100%. Note uma coisa, Rafael, estou convencido de um troço. Eu acho, e você sabe que eu vinha dizendo aqui antes desse caso, com o Lula numericamente atrás, eu dizia que eu achava que o Lula ainda seguia favorito. Considerando a natureza da disputa, o que vem por aí, a agenda secreta da extrema-direita, os temas, agora mesmo eles vão entrar no embate sobre a 6x1. A direita tem uma posição sobre isso, né? E os brasileiros também têm uma opinião sobre isso, né? Então, vai ter que discutir aposentadoria, vai ter que discutir salário mínimo, vai ter que discutir gasto de saúde e educação. Não adianta, essas coisas vão ser debatidas, né? Há programas do governo que estão em curso, né? Que o liberalismo reacionário no Brasil não cansa de dizer programa populista, programa eleitoreiro. Tem essa tara de que um governo tem que parar de governar porque vai ter eleição, né? Eu sou contra essa tese, seja para o Lula, seja para o Tarcísio aqui, seja para qualquer um. O governo tem que continuar governando. Então eu já achava favorito. Mas já vinha uma trajetória de melhor avaliação do governo e acho que também a questão eleitoral. Aí vem isso e cria esse troço, essa dificuldade. E, voltando ao ponto, eu não acho que a eleição vai ser vencida pelo Lula, acho que ele vence.
Isso não é previsão, tá? É uma avaliação hoje. Mas não vai ser, ninguém vai vencer. Quem quer que vença não vai vencer por 5 pontos, 6 pontos. Vai ser apertado de novo. E aí qualquer pequeno prejuízo é um grande prejuízo. Não adianta o Flávio fazer de conta, como estão fazendo, o auto-engano. Ah, não é tão grande assim e tal. Não, é grande sim. Agora o Lula já vinha em recuperação. Tanto é que os outros reacionários também não estão se dando bem. Porque poderia ser assim, olha, tá bom, Flávio não dá, esse cara, olha aí, vejam que coisa absurda, então eu vou migrar para os outros que são anti-Lula. Mas isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. O caso do Zema, que se mostra o mais agressivo, seja no ataque ao Flávio, porque ele falou assim, então vou me diferenciar. Mas só que aí também ele causa uma reação negativa no próprio bolsonarismo, né? Sem ganhar eleitores de esquerda, obviamente. E nem os centristas. O Zema teve o prejuízo eleitoral, né? No primeiro turno, eu nem falo. As marcas desses caras, em todas as pesquisas, são marcas ridículas. Ridículas. Zema, Caiado. No segundo turno, o antilulismo, o antipetismo, eles sobem. Mas o Zema, no segundo turno, ele perdeu pontos. Caiado, em uma das pesquisas, até vai bem. Mas claramente não virou alternativa também, né? O Lula continua muito bem contra eles, né? Como a gente vai ver agora. Quer ver? Os dados são interessantes. Porque os outros extremistas da direita, esses que pretendiam aí eventualmente lucrar com o desastre do Flávio Bolsonaro, também não estão se dando bem, especialmente o Zema. O Lula venceria o Zema com estes números hoje nos 4 institutos. No Atlas Intel, 47,8 a 37,7. Na Futura Apex, 48,3 a 35,8. Datafolha por 48 a 39. E Nectus BTG por 49% a 38%. Desse mesmo modo, Lula venceria também o Caiado. Atlas Intel, 47,5 a 38. Futura Apex, 47,6 a 36,5. No Datafolha, 48 a 39. E no Nexus BTG, 46 a 40%. Tá aí. Se fosse só assim, olha, o Lula vinha naquela... Estava muito ruim, estava mal, né? Aconteceu desastre com o Flávio, então agora nós vamos para os outros. Não vão para os outros. O bolsonarismo é muito resiliente, também, falamos isso aqui desde sempre, né? Eu não imaginava. É muito ruim o que aconteceu com o Flávio, porque, insisto, ele está mudando a eleição como segura já, né? E mostrou que é frágil no embate, que esse é o ponto com o empresariado que pega muito mal, né? Ele não traz segurança para aqueles que o querem como alternativa ao Lula, especialmente o dinheiro grosso, que eu, de fato, já disse aqui, não sei porquê, né? Que o que essa gente ganhou de dinheiro com o governo Lula é uma coisa impressionante. Todos ganharam, né? Mas eles ganharam mais. Olha só que coisa. Mas, pelo visto, estão achando ainda pouco, porque querem o Flávio, porque com um presidente fraco, né? Um presidente fraco sempre é melhor para os senhores da guerra, não é isso? Com um presidente fraco, os senhores da guerra tomam conta do pedaço. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. O orçamento secreto é obra do quê? É obra da fraqueza de Bolsonaro como líder, né? E aí, para fazer o acordo com o Centrão, meteu-se ali um orçamento secreto, né? É isso aí. E tem aqui alguns números ainda, só para a gente ilustrar, né? Eu mesmo vou falar rapidinho aqui, Rafael, para a gente avançar. Pesquisa da Datafolha, 64% dos eleitores, já citei aqui, avaliam que Flávio agiu mal, 37% dos eleitores dele pensam a mesma coisa, 64% da amostra geral de entrevistados tomaram conhecimento da conversa, percentual inferior aos 72% dos eleitores de Flávio, que afirmam saber do contrato, né? 38% dizem estar bem informados, né?
Para 72, Flávio Evorcaro tem uma relação próxima. 54% dos eleitores do próprio Flávio acham isso, né? Agora, dizem, tem que manter a candidatura, né? Olha, eu também acho, tem que manter a candidatura, se é que você me entende. Não pode abrir mão, não vão deixar o moço sozinho. É isso aí.